Sejam todos bem-vindos para mais essa oportunidade do estudo do Evangelho. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, na cidade de São Paulo. E antes de iniciarmos o estudo dessa semana, vamos mentalizando a nossa oportunidade de vida que Deus nos concede a cada momento. Elevamos o nosso pensamento ao nosso irmão maior, o Mestre Jesus, e aos benfeitores que nos intuem, nos auxiliam nessa tarefa, e envolvidos nessas vibrações de comunhão com o alimento espiritual, vamos nos fortalecendo, revigorando as nossas forças para dar continuidade na nossa rotina, na nossa jornada diária, nos nossos desafios. E assim fortalecidos, vamos nos inspirando para que possamos colocar em prática tudo que será estudado durante este Evangelho e que nós possamos levar para a nossa semana, na nossa rotina, em todos os ambientes que nós percorreremos e todos aqueles que nós encontraremos durante essa semana, que nós possamos levar todo esse ensinamento amoroso colocado em prática, através das nossas ações, dos nossos pensamentos e das nossas vibrações, para nós e para todos aqueles que compartilham o nosso caminho. Que assim seja, graças a Deus. Iremos falar sobre os itens de 11 a 13, de 11 a 12, do capítulo número 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Primeiro, antes de iniciarmos, nós vamos entender o que é esse sentido alegórico na fala de Jesus, para que a gente não tome ao pé da letra essas palavras, que elas são muito fortes, elas representam assim até como uma agressão, mas sabemos que Jesus de nada falava de forma agressiva, não tinha violência em suas atitudes, então esse sentido é um sentido alegórico. O sentido evangélico da palavra escândalo, ela aqui está representada como o mal, aquele mau comportamento que é o resultado dos nossos vícios. E esse resultado é a consequência da nossa imperfeição moral. Ou seja, a nossa imperfeição moral é que gera o mal. E é isso que devemos retirar de nós, cortar de nós. Então, quando a gente ouve a princípio, a gente pensa até numa agressão com o nosso corpo físico, de cortar um órgão do nosso corpo, orgânico. Mas esse sentido é alegórico. Então, se a nossa mão, como ele diz, é motivo de escândalo, cortai-a. É uma figura muito energética, enérgica. E seria até um absurdo a gente achar que isso deve ser tomado ao pé da letra, Isso simplesmente significa que é preciso destruir em nós, toda a causa de escândalo, tudo aquilo, que nos causa a dificuldade, os nossos comportamentos que trazem essa dificuldade para o nosso convívio, para a nossa evolução. Então,
vamos retirar de nós toda aquela imperfeição, todo o mal, né, que nos acomete e que trazem consequências na nossa existência. Então, toda vez que nós afastamos da lei divina, né, nós cometemos esses escândalos. Então, nós vamos ter que nos recompor, né, com essa lei divina. Então, nós vamos fazer uma breve leitura e depois vamos fazer os comentários, né, de acréscimo. Então, o item número 11 começa dizendo o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Então Jesus aqui já nos alerta, né? Ele já começa falando, ai do mundo. Então esse ai aqui é um ai de lamento. Então é triste, né? É lamentoso quando alguém se afasta da lei de Deus. Então esse ai é um alerta, é um lamento, né? Então presta atenção no que você está fazendo, porque se você se afastar da lei de Deus, você vai ter que se recompor com essa lei, né? Você vai ter que se ajustar com essa lei. Porque quando a gente se afasta, né, da lei de Deus, né, da lei de amor, nós teremos consequências e nós vamos ter que fazer as reparações. Então, aqui nessa primeira frase, né, já nos traz o entendimento bem, assim, contundente do que significa, né, esses escândalos. Então, toda vez que a gente se afasta da lei do amor, nós vamos sofrer consequência e nós vamos ter que fazer essas reparações. Se alguém se escandalizar, um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra, né, e que se lançasse ao fundo do mar. Então, toda vez que a gente comete um equívoco, né, que a gente promove esses escândalos, né, vamos dizer assim, que a gente se afasta, né, da lei divina, da lei de Deus, então é melhor que a gente, né, se recomponha com isso. Então nós vamos ter que nos ajustar, então nós vamos sofrer consequências, né? Então não é uma punição. Então a lei de ação e reação, nós teremos consequências e nós vamos ter que nos ajustar, né, com essa lei. Nós vamos ter que voltar ali da onde a gente desviou. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum desses pequenos, e eu vos declaro que o céu, seus anjos veem cessar a face do meu Pai que estás no céu, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Então, sigamos os ensinamentos de Jesus, porque Ele veio nos falar de como que devemos trilhar nessa existência seguindo a lei de Deus. Então nós temos o modelo de Jesus e ele nos trouxe através do seu evangelho uma maneira de que a gente não cometa esses escândalos, né? Que a gente passe por essa existência ou por nossa vida, né? De maneira a seguir os ensinamentos, né? Para que a gente não caia nessa condição de sofrer as consequências pelos o nosso mau comportamento. Então, toda vez que causamos o mal, vamos ter que nos recompor com essa lei divina. Se a vossa mão ou vosso pé é motivo de escândalo, cortai-vos, atirai-vos longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou uma mão só, do que tendes dois e serdes lançado ao fogo eterno. Se vosso olho é motivo de escândalo, lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida não tendo um olho
e que terdes os dois e verdes precipitado ao fogo do inferno. Nessa passagem está em São Mateus, capítulo 18, versículos de 6 a 11, e capítulo 5, versículos de 29 e 30. Então vamos entender, né? Depois vamos citar um exemplo, porque é muito forte, né? A gente usar esse sentido de cortar a mão, cortar o pé e lançar fora, né? Então vamos entender esse sentido. Então, no sentido vulgar, o escândalo, ele diz toda ação que choca com a moral. Então, aquilo que a gente, né, já comentou, né? A palavra escândalo, né, ela é muito maior e muito mais abrangente, né, desse choque, né, dessas coisas que a gente se assusta com a atitude do outro. Então, vai muito além disso. A palavra escândalo, ela implica sempre numa ideia, né, de explosão de comentários, né? Quando a gente vê, por exemplo, na mídia uma notícia, a gente se choca aquilo e todo mundo comenta, né? Todo mundo fica horrorizado com aquela atitude, né, de certas pessoas ou com aquele acontecimento, né? Então, muitas pessoas, elas se contentam em evitar isso, né? Porque quando a gente vê o escândalo e a gente se choca, a gente vai ser colocado assim na vista das pessoas, né? E muitas pessoas, elas evitam, né, esses escândalos porque elas não querem ser colocadas ali em julgamento, né? Porque isso também colocaria o orgulho dela em questão, né? E ela teria a consideração dela diminuída pelos comentários de outras pessoas, né? Então, muitas pessoas se preocupam muito em não deixar aparecer as coisas que elas trazem, né, no seu interior. Então, elas se preocupam mais com a questão social, né, com aquela polidez social. Então, tem essa questão também. Muitas vezes nós não cometemos coisas que são colocadas aos olhos, né, de uma sociedade, mas o nosso interior também, ele está ali com as questões internas, né, de não pureza dos nossos pensamentos, da conduta, das nossas ações. A gente só não deixa aquilo aparecer e aquilo dá uma sensação também de consciência tranquila, né, porque ninguém está sabendo o que está acontecendo ali dentro de nós, o que os nossos pensamentos estão vibrando em relação ao outro, em relação a alguma situação. Disso também a gente tem, né, aquela passagem que fala, né, são aquelas pessoas, né, que segundo Jesus apresentava e falava por essas palavras, né, sepulcros brancos por fora, mas cheio de podridão por dentro. Então, os vasos que são limpos por fora, mas sujos por dentro. Então, nós temos que prestar atenção não só com a nossa polidez social, com as nossas atitudes diante das pessoas, mas com o que realmente está dentro de nós, né? Aquilo que promove ainda sentimentos impuros, maus comportamentos, que nós não seremos punidos pela sociedade, mas a nossa consciência, a nossa conduta, né, perante a lei de Deus, ela nos cobrará e nós teremos que nos ajustar com isso, porque estamos aqui, né, neste aprendizado para que possamos desenvolver comportamentos, né, ajustados não só com a sociedade, com aquilo que mostra o lado externo das nossas aparências, mas com aquilo que trazemos dentro de nós, né? Os nossos comportamentos inapropriados, que muitas vezes só nós sabemos e nós ocultamos, para que nós não tenhamos compromisso, né, com ninguém de fazer nenhum ajuste, mas a nossa consciência vai nos cobrar. Então, no sentido figurado, né, a acepção, né, o que representa essa palavra escândalo, né,
é o que a nossa consciência, né, vamos dizer assim, é a nossa consciência que vai nos conduzir e nos vai fazer refletir, né, sobre o que temos que modificar dentro de nós, essas imperfeições que trazemos e que causam os escândalos, né, na nossa existência. Então, é isso que deveremos cortar, é isso que deveremos retirar de nós, né? Então, para que a gente possa entender um pouco mais, né? Então, ai daquele que promove o escândalo. Então, quando a gente se afasta da lei de Deus, nós teremos que nos ajustar, nós teremos que fazer as reparações, porque esse mal, ele terá consequências. E por que será, né, que vem a consequência? A consequência, né, dos nossos atos equivocados é a dor, é uma situação de dor. Então, toda vez que nós promovemos esses escândalos, né, nós cometemos essas adversidades, né, que nós nos afastamos da lei do amor, devido às nossas imperfeições, nós vamos ter as consequências. E essas consequências vai nos trazer uma situação de dor. E por que vem essa dor? Essa dor é uma punição? Não. Essa dor é uma situação educativa. É o que nós precisamos para aprender, né? Como devemos nos comportar de uma outra forma em determinada situação, em determinado evento, em determinado, né, algo que temos que fazer. Então, temos que, através da dor, nós vamos nos educar. Então, aqui fala muito dos órgãos físicos, né, da mão, do pé, que devemos cortar. Então, vamos dar um outro exemplo, né? Por exemplo, uma pessoa que bebe muito, né? Ela passa das medidas, né? Ela tem aquela compulsão ali pela bebida, né? O vício. E se a gente beber muito, né? Se a gente extrapolar, onde que vai doer? No fígado. Então, quando eu bebo em excesso, quando eu extrapolo, quando eu saio dos trilhos, né, que eu me deixo levar pelo vício, né, vai doer no meu fígado. Só que assim, o fígado é culpado pela dor? O fígado é a causa da dor? Sabemos que não. A causa, né, do meu vício, do etilismo, né, é o que me causa a dificuldade no fígado. Então, a consequência dessa causa é a dor. A causa está no meu comportamento desajustado, né? Esse vício que me causa o desequilíbrio e eu fico desajustado com a lei divina. Então, a causa está em mim. Então, a dor faz com que eu pare, pense, o que eu tenho que mudar para parar com essa dor no meu fígado? O que eu tenho que fazer? Então, a causa desse comportamento desajustado é que eu tenho que retirar de mim. É o que eu tenho que cortar de mim. Esse mau comportamento. O vício é um mau comportamento que nos remete às consequências. Então, por que o meu fígado dói? Porque eu tenho uma dificuldade que está em desequilíbrio. E essa dificuldade que está em desequilíbrio, que eu tenho que retirar de mim, que é o que a gente está falando. Cortai de vós aquilo que promove o escândalo. E aqui o escândalo que nós estamos falando
é o escândalo que causa um mal em mim. Então, eu estou me prejudicando em relação ao vício que eu tenho. Então, olha, quando nós estudamos o Evangelho, né, e nós vamos entendendo o significado que Jesus veio nos mostrar, né? Então, esse sentido de cortar a mão, cortar o pé, é retirar de nós o que causa, né, o escândalo, o que causa essa dificuldade, que é o resultado, né, dos nossos vícios, da nossa imperfeição, é tudo que gera o mal, ou em mim, ou para a sociedade, ou para outra pessoa. Então, o sentido é muito mais amplo do que a gente imagina, né? Quando a gente faz o estudo, faz a leitura e vai buscar um entendimento. Então, olha a importância da nossa fé raciocinada, é estudar, é entender, buscar o conhecimento para que a gente possa, né? E para que todo esse estudo, esse ensinamento tenha aplicabilidade na nossa vida, para a nossa melhora, para a nossa transformação moral, para a nossa reforma interior. Então, não é simplesmente fazer a leitura, né? Nós temos que buscar esse conhecimento, né? Então, tudo aquilo que nos afasta da lei de Deus, né, da lei divina, da lei de amor, né, vai nos causar dor. E como vimos, a dor não é uma punição. A dor, ela é educativa para que possamos nos melhorar, para que possamos evoluir, para que possamos fazer, né, com que esse planeta, através de cada um de nós, né, de seus habitantes, possa ter uma renovação, uma transformação que vai implicar na melhora geral, né? Porque cada um fazendo a sua parte, né, o planeta inteiro será beneficiado. Então, estamos na nossa tarefa, no nosso aprendizado, e que possamos realmente, né, fazer uso desses ensinamentos e desse entendimento. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e uma boa semana a todos.